Olá, estamos aqui na Praça Doutora Avelino de Queiroz, uma das principais praças de Piuí. Estou de frente ao letreiro Eu Amo Piuí, para iniciarmos esse vídeo que tratará dos principais monumentos de nossa cidade Piuí. Esse monumento foi construído agora recentemente por iniciativa do Departamento Municipal de Cultura e inaugurado na gestão do prefeito atual, Dr. Paulo César Vaz. Eu amo Piuí. Trata-se de uma declaração de amor dos piuienses à sua terra natal e daqueles que não nasceram em Piuí, mas que a adotaram como a sua terra maternal. Aqui, nessa bela praça, estamos do lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Livramento, um marco de religiosidade e fé e que também marca o lugar onde nasceu Piuí. Nós estamos na rotatória da Praça Doutora Avelino de Queiroz, de frente à estátua do próprio Dr. Avelino de Queiroz. Essa estátua foi colocada aqui na época do prefeito municipal Arlindo Barbosa Neto, Marcinho Contador, por intermédio da secretária municipal de Cultura, Maristela Rezende Cunha. Trata-se de uma homenagem a um dos principais e mais importantes políticos e benfeitores de Piuí no início do século XX. Foi ele, o Dr. Avelino de Queiroz, prefeito por 12 anos consecutivos e também o principal fundador da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, que atende os piuienses até os dias de hoje. Dr. Avelino de Queiroz foi embora de Piuí no princípio da década de 30 e morreu na cidade de Conselheiro Lafayette. A estátua também foi construída pelo artista plástico piuiense Wellington Mello. É uma grande homenagem a um importante personagem da nossa história. O monumento passou por reformas recentemente, onde foi colocada uma placa de identificação. A reforma essa organizada pelo Departamento Municipal de Cultura, havendo a inauguração pelo atual prefeito, Dr. Paulo César Vaz. Estamos na Praça de Furnas, antiga Praça da Bandeira, onde ergue-se um monumento em homenagem a Furnas. Esse monumento foi inaugurado em janeiro de 1963 e foi construído pelo então prefeito municipal José Neca da Costa. O seu objetivo era marcar na história de Piuí, na história da região, um momento importante do fechamento das comportas da usina de Furnas. Estamos agora na Praça Padre Alberico, o coração comercial da cidade de Piuí. Essa praça antigamente se chamava Praça Guia Lopes e já manifestava aí o seu domínio comercial. Com a morte do Padre Alberico, importante liderança piuiense, nós tivemos a mudança do nome da praça e, consequentemente, a construção de um busto em homenagem a esse sacerdote, morto em abril de 1976 em um acidente automobilístico. Padre Alberico de Souza Santos não foi somente uma liderança religiosa em Piuí durante muitos anos, mas também é responsável pela construção do Lar São José, da Escola Estadual Professor João Menezes e pela reabertura do hospital. O monumento foi construído no centro da praça e com a reforma realizada pelo então ex-prefeito Wilson Marega Cride, foi modificado para a parte inicial da praça. É um monumento em bronze, esculpido por J. Escoar e sobre um pedestal de granito. Estamos na Praça Doutora Francisco Campos. Essa praça recebeu esse nome porque aqui foi construída a Escola Normal Dr. Francisco Campos, promovida pelo então juiz de direito da comarca Dr. Francisco de Paula Rebelo Horta. Antes da praça chamar Dr. Francisco Campos, ela se chamava Praça do Cruzeiro, em razão a esse pequeno cruzeiro que nós estamos vendo aqui. Esse cruzeiro foi construído, foi erguido, levantado como um marco de religiosidade e de fé.
Seria uma forma das pessoas idosas terem uma proximidade maior com a religiosidade e sua fé. Seria um ponto de pagamento de promessa, uma vez que essas pessoas idosas não conseguiam subir até o cruzeiro que ficava na Cruz do Monte. Então, ele foi erguido no final da década de 20 e princípio da década de 30. Não há um registro oficial da data exata de seu erguimento. Estamos na Praça Guia Lopes, a única praça de Piuí que tem 2 monumentos. E, curiosamente, 2 monumentos que prestam diversas homenagens. Estou precisamente nesse momento de frente ao monumento aos profissionais da saúde e às vítimas do Covid-19. Esse monumento foi erguido no ano de 2021 e foi inaugurado pelo prefeito Dr. Paulo César Vaz. Esse monumento nasceu a partir de uma indicação do vereador João Marcos Macedo e foi projetado por mim e executado pelo artista plástico Wellington Melo. Trata de um monumento de 2 faces, de um lado homenageia-se os profissionais da saúde e do outro lado homenageia-se as vítimas do Covid-19. No coração vermelho nós temos de um lado o símbolo do estetoscópio, o símbolo da medicina, e do outro lado nós temos o laço de luto, simbolizando os piuienses mortos em decorrência da pandemia da Covid-19. Dentro do coração nós temos cartas, jornais e reportagens desse período de pandemia. Eu continuo na Praça Guia Lopes, de frente a um monumento inaugurado em 1968. Esse monumento ele tem a particularidade de ser trifacial, ter 3 faces. Ele produz por esse efeito trifacial homenagens a 3 episódios distintos. Guia Lopes, o herói piuiense na retirada da Laguna, episódio da Guerra do Paraguai, Guia Lopes e seus recrutas, e também ao Rio São Francisco com a Cachoeira Cascadanta. Esse monumento foi construído por ocasião do centenário de Piuí, por iniciativa do italiano Horácio Albertini, que doou todos os painéis de bronze e as placas que compunham o monumento. Nesse monumento foi criado também um nicho onde foi colocado fotos e reportagem das comemorações do primeiro centenário de Piuí, ocorrido em 20 de julho de 1968. Na ocasião, o prefeito era Querubino Mourão Filho. Agora nós estamos numa das praças mais arborizadas da cidade. Trata-se da Praça José Firmino Pereira. É uma homenagem ao fundador do jornal Alto São Francisco. Nessa praça foi construído no ano de 1992 um monumento à imprensa, uma homenagem a todos os profissionais da imprensa piuiense. Essa máquina que está aqui, que serve como monumento, ela foi utilizada por mais de 70 anos para a impressão do jornal Alto São Francisco. É uma máquina importada da França, né? Veio de Paris, fabricação de Paris, e foi trazida para Piuí para a impressão do jornal Alto São Francisco. Ela conta por si só boa parte da história da imprensa piuiense. O monumento foi inaugurado no dia 20 de julho de 1992, quando era prefeito municipal o Dr. José Garcia Pereira. Nós estamos na rotatória Maria Aparecida Mourão, que fica de frente à principal entrada da cidade de Piuí, a Avenida Querubino Mourão Filho. Nessa rotatória, no ano de 2005, na gestão do prefeito Arlindo Barbosa Neto, Marcinho Contador, foi instalado um monumento da estátua da Mãe Carinho. Esse monumento foi projetado e idealizado pelo jornalista e artista plástico Ailton Amaral de Souza, Toró Amaral. Ele projetou essa estátua com o objetivo de demonstrar aos visitantes e aos piuienses ausentes o carinho maternal com que Piuí recebe os seus filhos e aqueles que a visitam. A estátua possui mais de 5 metros de altura e pesa 2 toneladas. Foi construída pelas mãos do artista plástico piuiense Wellington Melo, revelando um grande talento. Ao longo dos anos, a estátua apresentava sinais de deterioração, razão pelo qual passou por uma reforma recente, sendo reinaugurada no início desse ano.
Agora nós estamos aqui no bairro Bela Vista, antigamente conhecido como Morro do Marruás. Nesse lugar, em terreno de propriedade particular, Donizete Luiz Mar Pinto ergueu esse Cristo em homenagem à sua religiosidade e à sua fé. O lugar hoje é visitado por inúmeras pessoas que buscam um lugar apropriado para apreciar as belezas das serras que contornam a cidade de Piuí. O lugar também é um ponto de religiosidade, onde no dia 12 de outubro, todos os anos, se celebra uma festa em homenagem às crianças, no dia de Nossa Senhora Aparecida. O monumento foi construído pelas talentosas mãos do artista plástico piuiense Wellington Melo e foi instalado no ano de 2016. Nós estamos no Cemitério da Saudade de Piuí. Trata-se de uma necrópole inaugurada oficialmente no ano de 1932, mas a sua história começa muito antes disso. Aqui, nessas imediações, na última década do século XIX, foi enterrado um protestante que teve o seu direito de ser sepultado no cemitério eclesiástico, lá no centro da cidade, no quarteirão onde hoje está o Correio, o Fórum, a Escola Josinal Alvim. E aí foi sepultado aqui no meio do pasto, dando origem a um cemitério municipal. Mas a grande maioria dos piuienses queriam continuar a ser enterrados no cemitério eclesiástico, então Piuí coexistiu com dois cemitérios durante algum tempo. Em 1932, o cemitério eclesiástico foi interditado e todos os sepultamentos passaram a ser realizados aqui no Cemitério da Saudade de Piuí. Nós temos aqui inúmeros monumentos dedicados à memória de milhares e milhares de piuienses que deixaram a sua história e deixaram a sua vida presente. Vamos conhecer dois desses monumentos importantes dedicados à memória dos nossos piuienses aqui no Cemitério da Saudade. Interditado o cemitério eclesiástico, passado algum tempo, foi dada autorização aos familiares para fazer as exumações dos restos mortais e trazer para o Cemitério da Saudade quem desejava construir aqui os seus túmulos em homenagem aos seus falecidos, seus parentes falecidos. Estou de frente ao ossário, o local onde foi colocado as ossadas daquelas pessoas que não fizeram a transladação. Então esse monumento é dedicado, esse túmulo é dedicado a todas as pessoas que tiveram o sepultamento de seus restos mortais coletivos retirados lá do cemitério eclesiástico em 1938. Nós podemos ver que no monumento nós temos a imagem de São Miguel, né? São Miguel, a sua espada já foi deteriorada pelo tempo, o dragão também já foi deteriorado pelo tempo, mas nós podemos perceber com nitidez aí a presença de São Miguel. Estamos de frente ao túmulo do Sr. Elias Rodrigues da Cunha. Trata-se de um dos mais bonitos túmulos do Cemitério da Saudade, além de vários outros que temos por aqui. A imponência da construção demonstra um bom poder aquisitivo da família. O Sr. Elias Rodrigues da Cunha era fazendeiro, morava na fazenda Ressaca e faleceu em 1930. Estamos na Praça Tuiuti, uma das praças mais bonitas de nossa cidade carioca. Na Praça Tuiuti foi construído no final de 2019 um monumento em homenagem aos pracinhas, personagens piuienses que participaram da Segunda Guerra Mundial, lutando lá nos campos de batalha na Itália. O monumento foi idealizado pelos alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Professor João Menezes, assim como por mim, e foi construído em cimento e concreto pelo artista piuiense Wellington Melo. Foi inaugurado em novembro de 2019, com a presença de Aduílio Gomes de Oliveira, o único dos 9 pracinhas piuienses que ainda vivia e prestes a completar os seus 100 anos de existência. O monumento marca aí a homenagem do povo piuiense a esse
importante episódio da história mundial. Estamos na pequena Praça Clarindo Barcelos, recém-inaugurada, reformada, onde funcionou por muitos anos o ponto dos carroceiros. Nesse lugar, nessa praça, foi construído um monumento aos carroceiros, uma homenagem a esses profissionais do transporte piuiense. O monumento foi construído por Irair Almada Júnior com auxílio da sua esposa Márcia Dornella e foi inaugurado no final do governo do prefeito Adelberto José de Mello, Deco, em 2020. Nós estamos numa pequena pracinha no início da rua Getúlio Vargas que recebe o nome de Teodorico Vieira de Souza. Trata-se de uma homenagem ao professor Teodorico, que fundou aqui próximo a Escola Técnica Professor João Machado. Esse monumento foi construído em dezembro de 2020 e sendo inaugurado na então gestão do prefeito Adelberto José de Mello, Deco, e representa aí uma homenagem ao professor Teodorico. O busto de bronze foi adquirido com doações através de campanha de ex-alunos da escola Professor João Machado. O busto ficou olhando diretamente para o prédio onde um dia funcionou por muitos anos sua escola. Nós estamos no Complexo Paisagístico, Turístico e Histórico Cruz do Monte. Ao fundo vocês podem ver um maravilhoso cruzeiro que dá nome ao lugar. Esse cruzeiro foi colocado aqui nesse alto há mais de 200 anos. Ele ficava originalmente mais à esquerda e com a construção das torres ele teve o seu lugar modificado para próximo da capela. Ao lado do cruzeiro bicentenário, que revela um marco histórico da religiosidade de nossa cidade, nós temos também a não menos antiga capela de Nossa Senhora da Badia da Cruz do Monte. A capela foi construída por volta de 1858 e passou ao longo dos anos por inúmeras reformas e modificações na sua estrutura, tendo a configuração que nós podemos ver, a configuração atual. Esse lugar, além de ser um marco da nossa história e da nossa religiosidade, também é um lugar de grande beleza. Daqui de cima nós podemos avistar boa parte, quase a totalidade da cidade de Piuí e das serras que cercam o nosso município. Esse lugar é muito mais do que um ponto turístico, do que um cartão postal. Esse lugar representa a identidade e a alma do povo piuiense. A escadaria foi construída na década de 70 pelo então prefeito Américo Arantes, bem como o cruzeiro luminoso que aqui podemos ver. O nosso convite é para você conhecer a história da nossa cidade. Nós tivemos a oportunidade de vê-la apenas através de alguns monumentos, mas a nossa cidade é recheada de fatos interessantes e importantes. Conhecer a nossa história é conhecer a nossa identidade. Estou aqui de frente ao letreiro, recentemente instalado pelo Departamento Municipal de Cultura, aqui no Complexo da Cruz do Monte. E com essa bela imagem de nossa cidade, encerramos esse vídeo agradecendo a parceria e a oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.